Seja bem-vindo a mais um podcast da Multiweb TV. E hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui Rosiclér Poleza Círico. Ela que foi vereadora no município de Itaió, foi secretária, inclusive ocupou 3 pastas e tem uma dedicação muito grande com o município de Itaió. Rosiclér, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao podcast da Multiweb TV. Obrigada a você, Marcos. É sempre muito bom estar trocando ideias no bate-papo contigo. E como eu te falei, eu sempre me sinto muito bem à vontade contigo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria já começar com uma pergunta. O prefeito Almir foi um bom prefeito na sua avaliação? Foi. Eu sempre falei e eu sempre falo, Marcos, eu aprendi muito com o Almir. O Almir foi uma pessoa que se dedicou para o município e o que mais, assim, me encanta é a seriedade dele. Sim. Então, assim, eu nunca me preocupei em trabalhar com ele, em fazer as coisas, porque eu sabia que ali estava certo. Eu tinha certeza de que eu não ia me preocupar lá na frente e me incomodar. Sim. Porque eu sempre fui muito... Eu sempre eu tinha medo de me preocupar, lá na frente, assim, eu vou responder algo, né? Mas com o Almir, não. E ele sempre queria resolver as coisas. Isso, ele sempre queria... chegava uma coisa na nossa mão, ele dizia assim, tu és secretária, tu tens que resolver. Sim. Então, e ele dava a oportunidade. E a seriedade dele. Sim. E ele quem fez o convite para você fazer parte da administração? Sim, já na campanha, quando começou a fechar o quadro ali de secretários, o Almir, assim, ele sempre falava, né? E na época eu estava no MDB. Sim. E claro que eu ocupei a pasta que era do MDB, né? Que a Secretaria de Saúde, né, era do MDB. Mas o Almir sempre, né, ele falou, e inclusive no final do mandato do Hugo, que o Hugo era o prefeito, e daí o Almir, né, se elegeu. Sim. Daí começou, né, aquela... Já trabalhando. Trabalhando, e o Hugo me chamou para assumir a Secretaria de Educação, naquele final de mandato dele. Sim. Né, então ele trocou lá, na época era a Rose de Souza. E daí ele me chamou, daí até eu fui falar com o Almir, eu disse, olha, eu vou assumir, acho que a pasta lá da educação, para fazer o fechamento de mandato, na verdade, né? Sim. Do Hugo. Daí o Almir disse, não, tu tens capacidade, tu já passou pela Secretaria de Educação, então... E eu fui, assim, eu me senti muito bem à vontade também. E eu era a oposição do Hugo na época, né? Sim. E o Hugo me chamou porque ele disse que ele me conhecia, ele conhecia meu trabalho e também da minha seriedade. Sim. Então eu fui, fiz o fechamento, que daí era, né? Encerrou o mandato dele. E aí ali na transição do governo do Hugo para o Almir já fez o convite para você? Sim, daí já era secretária. E daí ele já me convidou. Aí foi interessante que eu trabalhei, daí a gente fez o encerramento do ano, teve a inauguração da pracinha lá e teve aquela festa de final de ano, a virada, né, com bandas. Sim. E eu estava na educação e a cultura dentro da pasta, né, e eu trabalhei até quase 6 horas da manhã. Puxa. E daí a gente fez todo, né, o trabalho, daí a gente começou a juntar as coisas, arrumar tudo, né. E daí, a partir daquele momento, já tinha outro prefeito, né? Sim. E daí a gente foi... Aí eu já assumi, que daí teve a posse. Sim. E daí eu já assumiu a Secretaria de Saúde. Já assumi a Secretaria de Saúde. E houve bastante transformação? Sim. Na sua atuação? Houve, até quando eu assumi a Secretaria de Saúde, então na época o Hugo não tinha secretário de saúde, né? Porque era o Klaus, aí o Klaus saiu. Sim. E ficou, eu acho que quase os 2 anos sem secretário. Daí, aí todo mundo, mas tu vai assumir, até acho que a saúde era assim uma pasta, estava bem complicado, né? Sim. Porque tinha muita coisa que não fechava. A impressão que não tinha uma Secretaria de Saúde, a impressão Sim. é que tinha a Secretaria de Saúde, que era o pronto-socorro, parecia ser uma, a Secretaria
né? Sim. A própria secretaria outra. E Havia essa divisão. divisão e os ESFs também. Sim. Então, assim, nossa, foi um trabalho muito grande. E a gente, sim, sofreu, eu chorava muito. Porque eu queria ver a coisa andando, né? E daí a gente trabalhou muito. Nossa, foi assim, praticamente assim, 6 meses só para arrumar. E não tem como não ter secretário, né? Não, não tem. É complicado. Porque daí ali todo mundo mandava, né, Marcos? Sim. Todo mundo mandava. E aí foi mais ou menos o que lá por talvez uns 10 dias, o promotor me chamou. Olha só. E daí ele até colocou para mim assim, mas você é a nova secretária? Eu disse sim. Daí ele disse, você é louca. Daí, assim, riu, né? Daí eu disse, mas por quê? Daí ele disse assim, eu vou te dizer o que é a saúde em Taió. Uma bagunça generalizada. O promotor de justiça. O promotor disse para mim. Daí ele disse assim, mas nada que não se resolva, ele disse, com bastante trabalho e fazendo a coisa certa. Sim. Daí ele disse para mim assim, ó, tu estás assumindo a secretaria, então faz o que é certo e conta comigo. Daí eu disse, Pelão. E teve essa boa parceria? Teve. Daí ele disse assim, ó, o que tu precisar de mim, tu pode contar comigo. E realmente, assim, sabe, a gente começou a trabalhar, daí logo ele foi transferido. Daí veio uma promotora e também, assim, sabe, a gente fazia, né, as coisas, tudo, mas assim, Que bom, né, essa iniciativa até do próprio promotor, né? eu me senti segura, né? Nossa. Porque eu pensei, nossa, se eu tenho o apoio dele, e eu jamais vou fazer algo errado, né? Sim. Então, assim, até algumas coisas, assim, eu perguntava para ele, né? Tinha dúvida, eu perguntava para ele. Porque tinha o pronto-socorro, assim, era muito difícil. Era difícil lidar com aquele povo, sim, sabe? E, tipo assim, colocar para eles que, não, ó, agora tem alguém que manda. E que teria que fazer funcionar. Tem que funcionar e precisa funcionar. Então, assim, a partir daquele momento que eu entrei, Marcos, assim, para mim era o meu maior desafio era o pronto-socorro. Sim. Porque tinha, assim, tinha muita reclamação. Daí, assim, tipo assim, os médicos, se tu cobrava, eles não vinham no plantão. Então, assim, sabe, daqui a pouco chegava lá, não tem médico. Então, assim, não dava pra cobrar. Sim. Sexta-feira, era pra mim, assim, já era, tipo, 4 e pouco da tarde, já começava a dar uma coisa ruim. Porque eu sabia que o meu final de semana era dentro do pronto-socorro. Puxa vida. Daí ficava lá, e daí, tipo assim, cobrando, né? Sim, sim. Porque se tinha uma coisa assim que eu não... E hoje ainda, eu não entra na minha cabeça um pronto-socorro, o paciente tá lá, ficar 2, 3, 4, 5 horas esperando. Sim. Então, e hoje ainda acontece isso? Pelo que a gente escuta, sim, existe isso, né? Então, assim, para mim, o pronto-socorro, o médico tá lá, chegou o paciente, só tem... não tem... Chegou um paciente, faz a triagem, o médico atende. Sim. Né? Já, né? Até porque a pessoa que procura, ela já está com algum problema, né? Exatamente. Aí, então, para mim, não entrava na minha cabeça aquilo. Porque quando eu fui vereadora, eu era chamada de madrugada. Eu cansei de ir de madrugada no pronto-socorro e chegar lá, tinha, assim, filas. Daí, e o médico dormindo? Daí eu cansei de bater na porta do Acorda médico. aí, doutor. Ô, doutor, tá cheio de gente. Uma vez tinha uma paciente, uma gestante, ela já estava quase ganhando o bebê. E ela me ligou, era umas 9 horas da noite, ela me ligou e disse assim, ô Rosicléia, eu preciso de ti. Eu disse, mas o que aconteceu? Eu estou aqui desde as 4 da tarde. Nossa. Ela disse, eu estou aqui sentada, eu não sei mais o que eu vou fazer. Cheguei lá, 9 horas da noite, o médico dormindo. E cheio de gente, criança. Então, não entra na minha cabeça. Puxa vida. Tá de plantão e fazer o paciente esperar. Vai pra triagem. Bota uma pulseirinha. Aí vai esperando. Daí quando tem tantos... então o médico vem atender. Sim. Daí demora mesmo, né? O Rosicléia, ainda falando aqui do ex-prefeito Almir, ele era um prefeito preocupado com a saúde? Sim. Muito. Muito, porque assim, ó... Ele dizia assim para mim, ó, nós precisamos resolver isso, nós precisamos resolver. Tanto que se não tivesse ali dado certo de terceirizar o pronto-socorro,
a minha secretaria, eu ia colocar lá no pronto-socorro. Eu ia colocar a minha sala lá. Ele disse pra mim, tu precisa ficar ali perto. Daí eu disse, bom, então eu vou, né? Eu já estava até pensando que lá tinha uma época uma cozinha. Sim. Eu pensei, vou tirar essa cozinha daí, porque não precisava aquela cozinha lá, né? Sim. Porque o que os pacientes diziam? Ah, a gente escuta, que era tudo pertinho, a gente escuta o médico, eles rindo aqui na cozinha. Então eu pensei, vou tirar essa cozinha daqui e vou fazer a minha sala aqui, né? Daí deu certo que veio o Instituto Vidas, né? E daí a gente fechou, né? Terceirizou e foi muito bom mesmo. E só que o Almir, assim, sempre cobrava. Sim. Ele dizia pra mim, tu és responsável, tá lá, tu vai lá cobrar. E eu cobrava mesmo, sabe, Marcos? Assim, eu cobrava quando vinha um médico novo, por exemplo, né? Ah, era Sim. contratado um médico. Eu sentava com o médico, eu dizia assim, ó... Isso do pronto atendimento. a gente vai trabalhar, depois que terceirizou, né? Sim. A gente vai trabalhar em parceria. O que tu precisar de mim, eu dizia pro médico, conta comigo. E da mesma coisa, né? Sim. Os médicos também. Então, o primeiro médico que veio para Taió, no plantão, foi o Kleber, o Dr. Kleber. Então, assim, ele era recém-formado. E daí o diretor foi lá em Timbó ainda, acho que foi. Ele disse, tem um menino aqui recém-formado, mas ele é muito dedicado. Ele disse, eu gostaria de colocar em Taió. Eu disse, se ele tiver vontade de trabalhar, daí ele veio. Daí a gente sentou e conversou. Eu disse assim pra ele. E uma coisa que o Almir sempre dizia pra mim, eu não quero nenhum profissional que atenda mal o paciente. E geralmente é recém-formado que vem atendendo pronto atendimento? Não. Não? Não. No início lá com nós, veio o Dr. Kleber, e eu não lembro se era o Dr. Gustavo, mas os outros já tinha médicos assim, jamais, né? Sim. E o Almir sempre cobrava isso. Atenda bem o paciente e faça com seriedade. E eu acho que até na época foi o próprio Almir que instalou um sistema de câmeras até para acompanhar, porque eu lembro que eu fui no gabinete um dia fazer entrevista, ele mostrou lá, disse, tô acompanhando Sim, aqui em tempo real. Ele colocou lá dentro tudo, foi colocado. Isso ajudou? Assim, ajudou bastante. E daí o Dr. Kleber veio, a gente conversou, ele, tipo assim, chegava um paciente lá, precisava uma ultrassom, né? Claro, ele só me mandava uma mensagem, eu ligava, a gente já atendia, já resolvia. Daí ele já tinha o diagnóstico, já conseguia resolver tudo. Sim. Então era muito bom. E daí veio o doutor Udo também, ele fazia à noite na época. Nossa, claro, eu ia lá, sabe? Eu vivia, eu corria. Eu fazia minhas coisas, atendia lá, chegava a atender assim... 57, 62 pessoas por dia. Puxa Às vida. vezes eu brincava com os médicos. E um desafio seu na Secretaria de Saúde na época era o pronto atendimento. Pronto atendimento. E como é que você conseguiu resolver, amenizar? Sim. Há uma diferença daquela época que você era secretária para hoje? Muita, Marcos, porque assim, na época tinha um diretor, né? Comprava o que queriam. Sabe? Sim, lá no pronto atendimento. Era tudo como queria, sabe? Era tudo à vontade. Então a gente, né, inclusive, eu vou falar uma coisa, Sim. Café, sabe? Era comprado café, era comprado lanche, era comprado aquela coisa arada toda. Então assim, tipo assim, às vezes faltava, né, para um medicamento, por exemplo, né? Então assim, eu sempre fui muito de cuidar com algumas coisas, porque o dinheiro já é pouco, né? Assim, se comparando com as outras secretarias, por exemplo, a educação vem bastante verbas, né? Sim. Mas a saúde, então assim, aquele pouco da saúde, investe na saúde. Sim. E por isso que eu sempre falo assim, ó, se desde lá no federal, né, o estadual, o municipal, a verba da saúde vai para a saúde, tu gasta com saúde, tu consegue. Sim. Tu consegue. Agora, se tu gasta em outras coisas, aí não. Então, eu cuidava muito. No café. Tá, claro, tem que ter o cafezinho, sabe? Mas, assim, eu não preciso ser aquela coisa exagerada, né? Então, a mesma coisa em tudo. Em papel, sabe? Em tudo. Em toner. Houve uma transformação mesmo. Sim, a gente economizou muito. E hora extra, nossa, hora extra com motoristas, com médicos, era uma loucura. Bom, o promotor disse pra mim, ele não conseguia entender
porque era uma guerra, o tanto de horas extras que tinha na época. Então, assim, isso preocupava muito o Almir. Sim. E daí o Almir sempre dizia pra mim, cuida. Olha, então assim, eu ficava... Até porque depois pode até sobrar pro E sobrou. próprio prefeito. Né? Aham. No primeiro, sobrou, quer dizer, né, sobrou Sim. recurso, né? Sim. Nos primeiros meses ali que a gente começou a controlar ali, nossa, teve uma economia muito grande. Uma economia, assim, de tipo de hora extras, só de motoristas, tipo 52 horas extras a menos. De médicos, 100 e poucas horas extras a menos, sabe? Porque Puxa. daí a gente ficava em cima, né? Sim. O que acontecia? Tinha um médico de plantão, né? O plantonista, e o médico de... que fazia... Meu Deus, faltou a palavra agora. Isso lá no hospital. Isso, sobreaviso. Sobreaviso. E daí tinha o médico sobreaviso, vamos supor, né? Mas o médico de sobreaviso, ele estava cumprindo horário em outro lugar, né? A gente descobriu um dia, tinha uma médica, ela estava de sobreaviso em Taió, mas ela estava atendendo lá no Rio Grande. Nossa. E ganhando. Sim. Tá, então se acontecesse alguma coisa, chamasse ela. E isso tudo foi detectado porque havia daí uma secretária atuante no dia a dia que acompanhava, que fiscalizava. Sim, aham. Senão ia continuar dessa maneira. Daí por isso que o Almir, nossa, ele queria muito. Sim. Ele queria muito terceirizar, né? Sim, e resolver. E resolver. Ele disse, eu preciso resolver isso. Ele comprou uma briga danada na Comprou. época, né? O Almir foi, assim, muito guerreiro. Por isso que eu disse assim, ó, às vezes eu pensava, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Sim. Ai, não quero isso, não preciso disso. Porque, eu tava ficando doente. Sim. Aí eu disse, não, mas eu preciso, eu vou... E como é que era, até uma curiosidade minha, Rosiclério, o dia a dia de uma secretária de saúde, como é que era, assim, um resumo? Uma loucura. Assim, uma loucura, mas uma loucura boa. Sim. Eu sou apaixonada, tá? Sim. Sempre, todas as secretarias que eu assumi, eu fazia com amor. Educação, assistente social e saúde. De saúde, aham. Então, ali na saúde, eu acordava, eu ia para a secretaria. Eu só dizia assim para a família, ó, não sei a hora que eu volto. Então, em 2 anos e meio, eu fui 2 vezes almoçar em casa. Porque eu tinha que ir para Rio do Sul, na MAVE, e um dia eu fui para casa para trocar, acho que estava frio e depois esquentou, uma coisa assim, passei Sim. em casa. E o outro dia porque alguém da minha família não estava bem. Só, nunca mais eu fui. Eu fazia um lanche, eu almoçava, eu corria, porque às vezes eu ia para Rio do Sul, eu ia em algum lugar, eu ia nos hospitais, eu ia para Lages, Então, assim, era muito corrido. Sim. E tu o dia inteiro, assim, Puxa. É só coisa ruim. Sim. Mas, assim, chega o paciente, ele sabe, Marcos, ele já Sim. vem triste, ele vem debilitado. Ele vem, né, ele precisa de uma palavra. Daí ele chegava lá, eles iam na minha sala e a gente conversava. Ele saía já com 50%, estava curado. Sim. Porque daí a gente conversava. Ele ia no consultório, daí ganhava uma receita. Ele precisa pegar um remédio na farmácia, né? Mas ele chegava lá para mim, mas assim, eu não sei se eu vou conseguir. Aí eu ia lá. Sim. Para resolver. Eu ia junto, né? Já pegava, a farmácia é aqui, vamos lá. Sabe? Então, assim, assinar os papéis, porque eu sempre gostava de ler. Sim. Então, eu não assinava nada sem ler. Então, eu fazia depois do meu horário. Sim. Né? Nunca fiz assim, nossa, só se tinha alguma coisa urgente que eu tinha que assinar, senão eu fazia depois do meu analisava. horário. Mas porque o meu dia a dia era ali com a saúde. E como você descreve os maiores problemas, na época que você era secretária de saúde, que tinha que resolver? Às vezes assim, ó, Marcos, tinha um paciente que... Eu vou até citar um exemplo. Isso me doía muito, assim, né? Chegava um paciente lá com câncer, né? Muito, muito, muito. Ou, né, sei lá, problema de coração, Sim. sabe? Ou infartava, ia no pronto-socorro, a referência é Rio do Sul. Sim. Ligava para Rio do Sul, não tem vaga. Puxa vida. Nossa, isso era triste, sabe?
tá com câncer, precisa de uma cirurgia, vai pro sistema, demora uma eternidade. Nossa, isso assim, eu fico até nervosa, Sim. sabe? E de lembrar. E, então, eu vou te dar um exemplo, assim... Que marcou. que marcou. Era dezembro, uma senhora com câncer, ela tinha câncer no nariz, e ela disse assim para mim, eu vou passar o Natal e não vou conseguir comer, Puxa vida. né? Aí eu disse não, porque vinha, né, as festas de final de ano, isso era dia 20 de dezembro. Ela tinha ido no médico só depois do dia 20 de janeiro. Nossa. Daí eu disse, daí assim, ó, às vezes tem gente que diz assim, a Rosicléia dava um jeitinho. Eu dava jeitinho, sim, mas eu nunca dei o jeitinho... De uma forma diferente. Isso, ou, né, errado. Sim. Não, eu dava o jeitinho, sim. Aquele jeitinho que tu corre atrás, que tu tira a bunda da cadeira. Para tentar resolver. Para tentar resolver. Porque o que caía na minha mão, Marcos, eu resolvia. Porque muitas vezes chega, o secretário, vai lá, vê ali se você consegue, né? Você era diferente. Não, eu mesmo vou tentar resolver. O que eu fiz? Eu liguei para Timbó. Então, assim, eu conheço muito lá dentro daquele hospital. Então, eu ia muito, sabe? E, então, eu liguei para o diretor de lá. Daí, eu conheci os médicos. Eu liguei, contei. Eu disse, me ajuda, eu preciso resolver isso. Eu preciso. Eu não vou conseguir passar o Natal sabendo que essa pessoa... Sim. Dia 22 de dezembro, eu levei a pessoa para o hospital. Lá em Timbó. Lá em Timbó. Fez a cirurgia, limparam. Puxa. Depois foi encaminhada para oncologia em Lages. Sim. Então, assim, essas coisas, assim, para mim eram... assim, sabe, era um desafio muito grande, porque como deu certo, podia dar errado. Sim. Sabe? Ou chegar uma criança com um ouvido estourado, né? Olha. Tem otorrino, né? Tem otorrino, mas ele tem 10 consultas, né? Mas aquela criança chegou daquele jeito. E daí? Como é que eu vou jogar no sistema, né? Não tem condições, mas vai para onde? Sim. E todos os dias era problemas. Era problemas. Aí Puxa o que eu fazia? Então eu tinha, assim, muita amizade com os médicos. Sim. Daí eu dizia assim, doutor, tem 10 consultas, mas eu precisava de mais uma. Mas eu não posso colocar no sistema. Sim. Me ajuda? Tá bom, eu vou atender. Mas ele atendia, ele não cobrava aquela consulta. Sim. Então, esse era o jeitinho, sabe, Marcos? Sim, sim. Não era aquele jeitinho que furou a fila, tirou a vaga de alguém. Não. As 10 consultas foram atendidas. Sim. Mas teve mais uma, às vezes mais duas, até mais 3. Ô, Rosicléia, como você falou, né, você sempre teve muito cuidado de analisar documentos, né, sobre essa questão. A minha pergunta, como você teve essa experiência na Secretaria de Saúde, a minha pergunta é, se quiser praticar corrupção, tem como? Tem. A gente vê tanta coisa, Marcos, assim, ó, que o exemplo tá ali, ó, do lixo. Quantos prefeitos presos, né? Sim. Então, claro que tem, sabe? Claro que tem. Mas eu jamais, dia, sabe? Jamais. Tinha esse cuidado muito grande. Tinha. A caneta não era minha, não é, né? Foi comprada com ali. Inclusive, eu sempre tive... professora, né? A minha caixinha, o meu penal, com um monte de caneta. Então, eu levava aquelas canetas lá, eu usava aquelas canetas, as minhas, Sim. sabe? Então, outra coisa assim, remédio. Então, a gente sabe que tinha, assim, coisas erradas. Compra comigo que eu te dou, né? Olha só. A gente sabe disso, porque eu recebi propostas. É mesmo? Sim, quando eu assumi, caso compra aqui... Eu não quero nem saber quem é. Sim. Então, assim, eu tinha a Flávia, uma pessoa, assim, muito séria. Então, assim, eu digo... A Flávia... Caetano. Caetano. A Flávia, assim, foi uma pessoa muito honesta, tá? Muito certa. E eu já conhecia também a Flávia, tanto que eu botei ela ali no administrativo. Sim. Então, ela fazia isso muito bem. Então, assim, Flávia, tu vai fazer isso, tu vai ter esse contato com a empresa, Sim. né? Eu não quero nem conhecer, eu não quero.
Olha Então, isso. assim, tu faz, então ela trazia para mim, vai ser comprado isso, esse valor. Então, assim, eu tinha esse cuidado. Eu chegava na pessoa que cuidava ali do financeiro, fazer os empenhos. Quanto que eu tenho aqui? Para compra de remédio, por exemplo. Por exemplo, quanto que eu tenho? Ah, tem tanto. Então tá, eu preciso comprar isso. Ah, tá, pode. Ah, quanto que eu tenho para exames? Ah, eu preciso desses exames. Então, assim, eu cuidava muito com isso. Sim. Sabe, Marcos? Então, assim, eu não queria estar ali, né, para não receber propostas. Sim. Sabe? Porque eles vêm, sim. Para nem chegar a esse ponto. Não, eu vou te dar um exemplo. Lá em 2005, 2006, eu fui secretária de Educação e a gente fazia as festas, a gente fazia aquele carnaval enorme que tinha, que era a tradição, e a gente fazia. Sim. E daí teve a primeira festa do Galeto que a gente fez. Sim. Com o prefeito Zeca. Então, assim, nossa, eu disse assim, eu tive muita sorte de pegar 2 prefeitos, assim, que eram sérios, que eram honestos. Que era o Zeca e o Almir. O Zeca e o Almir. Então, chegou um cara lá do Rio Grande, ele ia expor, tinha a exposição, né? As jaquetas de couro. E ele chegou e ele disse assim, fecha comigo lá no gabinete. Na época, ele ofereceu 5 mil para mim e 5 pro Zeca. Porque eu era presidente da CCO, né? Sim, sim. E o Zeca era o prefeito. E foi muito engraçado que o Zeca olhou para mim e deu uma gargalhada. Daí ele disse, a gente podia ficar rico, mas assim, né? Sim, sim. Daí ele botou o cara para correr, ele disse, eu nem quero tu aqui na festa. E o cara daí não veio, a gente não fechou com ele. Puxa vida. E tipo assim, daí tipo assim, ainda dou uma jaqueta para ti, uma pra outra, sabe, Sim. assim? A gente não quer, não é nosso. Sim, sim. Sabe? Então. E tu vê, né? A gente Por não isso tem que esse tem. conhecimento e os secretários eles chegam direto mesmo. Sim, e isso eu falo porque aconteceu comigo, né? Sim, sim. Se acontece hoje em dia, não sei, mas. Sei. Mas, né? Contigo tem o. Comigo aconteceu, então, de vir, né? Sim. Outra, tipo assim. Outras coisas de exames. Não, tu faz comigo. Tá? Olha só. Não, eu não quero isso, sabe? Então. O que eu dizia, que eu ia visitar as empresas, né, por exemplo, a Sedimave, né, que faz aqueles exames, Sim. né? Então, assim, eu quero fazer contigo assim, mas eu quero que tu diminua o preço pra gente. A gente faz contigo, mas dá, né? Sim. Porque em vez de fazer 50, eu quero fazer 60, sabe? Por aquele valor, mas eu quero fazer... Eu chorava, isso eu corria atrás mesmo, sabe? Sim. Lá em Lages, no IMA também, assim, a gente sempre foi muito bem atendida. Eles faziam sempre um precinho bom para nós. Sim. Então, assim, a gente corria atrás muito disso, sabe? E daí a gente tinha, assim, uma parceria muito, muito boa. Mas era isso que eu queria. Eu faço contigo, mas eu quero que tu faça. Eu que fazia. Eu quero um precinho mais baixo, Sim. né? Eu faço contigo, mas eu quero tantos exames a mais. Não ao contrário, você ia lá para tentar Isso. diminuir. Diminuir, Não negociar. Não negociar. Era diferente. Era diferente. E era muito bom, assim, sabe? Daí, às vezes, tinha que levar um paciente para fazer um exame. Não tinha, às vezes, motorista, porque né, a gente via que era muito carro na estrada. Hoje em dia já Sim. está um pouco... Diminuiu. Diminuiu, assim, E daí, não tinha motorista, eu ia. Daí eu tinha a Auraci que trabalhava comigo. Também ela pegava o carro e se mandava, sabe? Sim. Então, isso era muito bom. E a gente economizava hora extra. Ela né? dirigia bem? Agora sim. Sim. Nossa, Pra Lages. Mandou um alô pra ela. Pra Lages, a gente ia direto. Sim. A gente ia pra Lages. O doutor Pedro lá, que ele é oncologista, né? Sim. Ele disse assim, um dia eu levei o paciente, a gente foi eu fui junto com o motorista levar um paciente, era um sábado à tarde. Que daí ele ia fazer a cirurgia na segunda cedinha, então ele tinha que fazer os preparos lá para exames, né? Sim. E daí ele fez a cirurgia e quando ele voltou pro quarto eu tava lá, né? Na segunda-feira, daí o doutor Pedro disse assim, olha, ele disse, os pacientes de Itaió são privilegiados, eles têm a secretária aqui, que vem visitar, a visita da secretária. Puxa. Daí eu disse, mas isso é importante pro paciente, né?
E hoje, assim, eu encontro os pacientes, assim, sabe? Eles vêm me abraçar, daí às vezes eles falam alguma coisa que eu nem lembro, sabe? Sim. Que eu nem lembrava mais. Eles Que tu fez eles isso. não pedem, Rosiclério, volta. Ah, pede. Aham, já escutei assim várias vezes. Depois a gente fala sobre isso. E a equipe? Você fez também bastante alteração? Como é que era a sua equipe? Você fez alteração, eu me refiro quando você assumiu lá na equipe de trabalho? Sim, teve algumas alterações, assim, mas bem poucas, né? Porque tinha já o quadro efetivo, né, Marcos? E daí, tipo assim, os diretores ali, vêm assim, sabe, ali dentro, né, dos Sim. partidos, né? Sim. Daí o partido, né, coloca esse, coloca aquele. Já vem indicado daí? Já vem indicado. E essa é uma coisa assim Tinha que mudar. Tinha que mudar. Eu não concordo Sim. com algumas coisas. Sim. Porque às vezes assim, ó. Claro, eu sei que na política existe isso, sabe? Sim. Eu respeito, mas Na sua experiência, deveria mudar. deveria mudar. Pessoa, um exemplo, coloca uma pessoa lá, ela tem que ter pelo menos um conhecimento naquela área. E muitas vezes não Isso, tem. Não tem. E às vezes a pessoa não gosta, sabe, Marcos? Às vezes a pessoa assim tá ali pelo cargo. Sim. Sabe? Não gosta de atender pessoas. Eu falo ali na saúde porque é uma área assim que ou gosta ou cai fora, Sim. né? Não... Ainda mais as pessoas que chegam, Aí elas vem, já daí vêm. tinha pessoas assim que atrapalhava, né? Sim. Mais atrapalhava do que ajudava. E aí você tinha que tocar assim, dessa maneira. Tanto que quando eu entrei, eu nunca vou esquecer, tinha assim né, as mesas das pessoas, e daí tinha todos uns papel assim, tipo assim, desacato, não sei o que, funcionário público, a lei não sei o que, não sei o que. Sim. Nossa, eu fui lá arrancando tudo aquilo. Eu fui arrancando tudo. Porque a maioria das vezes, se o paciente, ele reclama, se ele mete a boca, sabe? Sim. Porque o fulano meteu-lhe a boca, não é isso que a gente escutava? Mas por que chegou a esse ponto? Se você atender bem a pessoa, iria fazer? Claro que não. Então, por isso que eu já Sim. arranquei tudo aquilo e eu não queria aquilo. Sim. Eu disse, eu não quero isso aqui. Aqui dentro, o funcionário vai atender bem sim o paciente. Sim. Vai atender. Porque o paciente vem aqui porque ele precisa, ele não vem aqui porque ele quer. Ele não vem aqui passear. Sim. Então, daí teve gente que não gostou daquilo, sabe? Rosiclério, como é que foi na sua gestão na saúde a questão da estrutura? Como é que houve bastante mudança, melhorias nessa questão? Não, porque assim, ó, Marcos, quando eu assumi ali, aquela ala ali do Hospital São Francisco, do antigo Hospital São Francisco, já tinha passado por reformas, né? Sim. Então, assim, aquela parte lá, ali em cima, onde tem as salas ali da nutricionista, da psicóloga ali, são tudo salas novas. Sim. Porque quando o seu Horst assumiu, ele reformou tudo aquilo. Então teve bastante reforma, sabe? E daí, assim, tinha tudo portas de madeiras, né? Hoje tem de vidro. Não, no meu ver, não precisaria, sabe? Aquela de madeira ela tava nova, né? Sim. Então, eu não fiz muita coisa, não. A gente reformou. A sua dedicação era mais nas pessoas? Nas pessoas. No medicamento, nos exames, nas consultas. E tanto que quando a gente fechou ali com o Instituto Vidas, o Almir disse para mim, ele pediu para mim aonde que é a maior demanda, qual a especialidade, né? Sim. Então, eu disse, eu vou te falar, eu sofri muito quando eu entrei, Marcos. A gente vai falando e vai lembrando, Sim, né? Que bom. A gente vai revivendo tudo. Sim. Quando eu entrei, tinha umas caixas de papelão, assim, onde a gente entra ali, tem a sala ali, as mesas que as pessoas atendem. E daí tem umas prateleiras lá, e assim no chão tinha todas umas caixas de papelão. Daí eu sempre penso, mas o que tem aquelas caixas de papelão? Quando antes de eu assumir,
né? Antes, ali naquela época da transição, eu via aquelas caixas, eu tinha vontade de olhar o que tinha lá dentro, mas eu não podia, né? Aí quando eu assumi, Não era dinheiro. não tinha dinheiro. Aí eu entrei lá, eu disse, agora eu vou ver o que tem aqui. Nossa, aquele dia eu chorei muito. Aquele dia foi o dia assim que eu tinha vontade de pedir a conta. Mas eu pensei, não, eu não posso, alguém tem que fazer alguma coisa. Tinha pilhas assim, Marcos, de encaminhamentos. Porque na época não tinha o CISREG, né? Sim. Mas o que era? O paciente chegava com encaminhamento para ortopedia, era o que mais tinha. Ortopedia. Tá, entregava ali, caixa de papelão. Entregava lá, ia para caixa de papelão. Daí eu disse, meu Deus, mas isso não pode ficar aqui. Aí, falei para um amigo, chamei na época, eu até comentei com a Marlisa, com a mulher do Almir, chamei os vereadores na época. Mostrei, falei. Sofri muito com aquilo. Porque eu pensei, meu Deus, esperando aquela consulta. Sim, a pessoa. A pessoa esperando aquela consulta e lá dentro de uma caixa. Eu disse, não pode. Aí, daí tá, eu contei pro Almir. Daí o Almir disse assim pra mim, tu vê então aonde que tem mais gente ali esperando. Sim. Daí a gente foi ver. Daí tá, tinha ortopedia, tinha otorrino, tinha... o que era mais que assim, tinha bastante? Urologista. Eu disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí nós começamos a conversar com o Instituto Vidas e eu falei pro Richard. Eu disse, Richard, eu preciso de ortopedista. Daí foi vindo as especialidades ali, daí eu fui pedindo, né? Sim. Gastro, tinha, mas era ortopedia. Nossa, ortopedia, aquilo era uma loucura. Eu acho, olha, Marcos, deveria ter mais de 500 pessoas esperando. Nossa, e o sistema hoje melhorou, pelo menos Melhorou. agora? As pessoas podem acompanhar. Tem Porque um controle melhor. Tem um controle. Porque o que acontecia? Eu imagino que Sim. era assim. Chegava, tinha uns 100, né? Uns 100 encaminhamentos lá. Mas chegava um aqui, é meu amigo. Tá, não, então já vou encaminhar. Ou às vezes até indicado por alguém. Exatamente. Daí eu peguei, daí veio, eu disse, eu preciso de ortopedia, pelo menos mais 60 consultas por mês. Talvez por isso que muitas pessoas, eu falo, talvez agora mudou isso, mas uns anos atrás procurava um vereador, procurava até o próprio prefeito. Diz, olha, eu queria fazer uma cirurgia. Não, encaminha que o paciente se resolvia. Hoje não é mais assim. Não, graças a Deus. Graças a Deus, porque, tipo assim, muita gente, eu sei, a gente lembra assim, ó, eu fiz tratamento muitos anos em Florianópolis. Eu me tratei 20 anos em Florianópolis. Puxa. Então, até resolver o meu problema, assim, graças a Deus, né? Sim. Mas a gente via, assim, muita gente que ia nos gabinetes. Eles vinham com o encaminhamento dos gabinetes dos deputados. Sim. E chegava no hospital, lá, vamos supor, né, vou falar do Celso Ramos, por exemplo. Chegava lá, já tinha um assessor de um deputado aqui, o assessor do deputado lá, já ia pegando os pacientes, já ia encaminhando. Tipo assim, meu Nossa. Deus. Né? E os coitados que não tem, né? Quem não tem Sim. conhecimento, vai ficando, né? Daí a gente começou a ligar para essas pessoas, né? Muitos nem tinha mais telefone, daí a gente ia atrás, a gente ia na casa. Olha só. A gente ia na casa, fulano, tal, ó, a gente tá te chamando, tal, tu tens interesse ainda? Daí a gente pegava, né? E fomos resolvendo isso daí. Sempre com a ajuda de um médico, né? Sim. E daí muita gente assim já tinha morrido. Não, meu pai não, ele já morreu. Nossa. Não, já morreu. Muita gente já tinha morrido. E o papel lá, dentro da caixa. E por que? Tem como entender isso? Não. Não tem como entender. Triste. Isso é uma parte assim da saúde muito triste. Por isso que
Quando entrou ali, quando começou a ver o CISREG, eu disse, graças a Deus. E hoje, como está demorando ainda muito tempo as pessoas aguardando na fila, Rosicléia? Eu acho que não, Marcos. Agora eu acho que a coisa vai andando, sabe? Já Sim. vai andando. Exames, nossa. Até porque eu acho que houve muitas denúncias também sobre essa questão Muitas, de muitas, passar na frente. Isso, por isso que, exatamente. Alguns políticos, né? Por isso que, daí eu acho que, né, não, vai ter que passar pelo sistema, né? E exames mesmo, assim, era uma loucura. E há muitos casos que você queria tentar ajudar para resolver. Eu falo problemas de saúde que não conseguia somente no particular. Teve bastante. Teve, assim, várias pessoas, assim, que precisava, tipo, urgente de... mais na área psiquiatra, né? Sim. Psiquiatria, essas coisas assim. Então, não tinha como né? Então, tinha que ir no particular. E daí é triste. A outra coisa que dói é tu ver que a pessoa cuida, economiza para pagar a consulta. Sim. Fez a consulta, daí ele vem com aquela bateria de exames. Mas ele foi no particular, ele não pode fazer pelo SUS. Isso é triste. Daí a pessoa diz, mas eu só fui no particular porque não tinha como, Sim. sabe? Então, quando tinha exames assim do SUS, a gente conseguia, Sim. sabe? A gente conseguia ajudar. Tanto que teve uma época ali de ultrassom, eu fiz 500 ultrassom por mês. Com a ajuda do Richard, do Vidas. Sim. A gente fez 500. A gente falou aqui, né, de muitos problemas, né? Você mesmo falou, né, de situações tristes, mas há também de situações assim de felicidade. Com certeza, né? Nossa, tu vê ali o paciente vem e daí tu consegue resolver tudo aquilo e tu vai. Nossa, é muito bom. Tu vai, né? Por exemplo, lá no pronto-socorro, chegava um paciente ali, né? Eu precisava de uma consulta, tal, e tô com isso, com aquilo. A gente acabava consultando, né? Nós ria, porque Sim, a gente sim. acabava consultando, né? Daí eles vinham e falavam, daí, não, espera um pouquinho. Daí, às vezes, eu mandava uma mensagem pro médico do pronto-socorro, né? Como é que tá ali? Não, tá tranquilo aqui. E aqui eu tô com um paciente, manda pra cá. Ia lá, já resolvia tudo, sabe? Então, nossa, aquilo era muito bom. Ô, Rosicléia, eu tinha até uma pergunta aqui para você saber, na sua avaliação, né, até da questão assim, a verdade da piscina térmica. O que aconteceu tudo com essa questão da piscina térmica? O que você tem conhecimento da tal da piscina? Que eu ouvi falar tanto e até hoje nada. Então, deixa eu te falar que hoje eu pedi para uma pessoa que mora lá perto, eu disse, oi, a piscina? Sim. Daí a pessoa disse assim, eu acho que logo funciona, porque mexeram tanto nisso dali. E assim, Marcos, de verdade, eu não tenho conhecimento da piscina. Na sua época não tinha, só havia a liberação, isso, que foi liberado. Projeto, essas coisas assim. Sim. Mas assim, dizer assim, que eu conheço ali tudo, não. Não sei nem aonde que ela está sendo instalada. Sim. Sobre a questão de campanhas de prevenção, como é que foi na sua época? Como é que você avalia agora? Como é que está essa questão agora também? Isso é muito importante. Eu lembro assim que a gente trabalhava muito com o NASF, então fazia assim, sabe, aquelas campanhas tipo pro homem, né? Ali Sim. o câncer de próstata ainda continua. Sim. A programação é durante o ano, né? Durante o ano. Mas tem muitas coisas assim, ó, que se um dia eu voltasse para a saúde, que eu acho que um dia ainda eu quero voltar, não sei, mas um dia, que bom. Né? Eu iria, quem sabe, criar um estúdio de Pilates, sabe? Uhum. Para dores nas costas. Muita gente, Marcos, vai no médico, daí claro, né? É ressonância, é a consulta, é a ressonância, daí fica na fila. Sim. E a gente sabe que
O Pilates, ele é o melhor remédio para a coluna. Então, assim, eu investiria, que não é caro. Sim. Com 12 mil, tu consegue montar uma sala de Pilates. E tu pensa tu ter Pilates das 7, né? Das 7 às 19? Faz 2 turmas, vamos supor, 2 profissionais, sabe? Sim. Fisioterapeutas. Então, eu investiria no Pilates. Tem até essas academias ao ar livre, Sim. sabe? Então, eu colocaria um profissional ali para ajudar, sabe? Para orientar. Orientar. Então, e tem muita coisa que pode ser feito ali. Sim. Muitas consultas para psiquiatra, né? Coloca mais psicólogo, sabe? Sim. Eu colocaria assim, sabe? Então, eu sempre falava isso pro Almir. Eu dizia assim que nós precisávamos ter mais psicólogos, porque é a prevenção, né? Tu tens que trabalhar ali. E se tu trabalha com psicólogo, muitas vezes nem vai. Ou às vezes vai no psiquiatra, faz um tratamento, o próprio psiquiatra... não, tu vai pro psicólogo. Então, ali já vai diminuir aquela fila enorme de psiquiatra. Ô Rosicler, sobre recursos, eu também tenho uma curiosidade. Vem bastante recursos, não só do Estado, mas do Federal também, para o setor da saúde? Não vem muito. Eu falo isso porque às vezes ela, mas tá faltando recurso que não veio. Sempre há, às vezes, alguma desculpa quanto a isso, né? Vem mais assim pros programas, né? Por exemplo, ali para as UBSs, né? Sim. Que são para os postinhos de saúde, né? Posto Saúde, nós conhecemos Posto Saúde. Postinho, né? Postinho. Vai no postinho. Então, ali, né? Vem... Mas assim, não vem muito aquela coisa assim pra dizer assim, não, Sim. Tu consegue te virar, sabe? O que mais vem, são essas verbas, sim, sabe? De gabinetes ali, de... Emendas parlamentares. Emendas, essas assim, é isso que ajuda bastante, sim, sabe? E é importante isso. Como é que era a questão, eu falo, vereadores? A gente sabe que também muitos municípios acabam tendo bastante transtorno, porque o vereador encaminha o paciente, quer que passa na frente, ou quer que faz o atendimento. A gente sabe que não é a função do vereador. Como é que foi, na sua experiência, esta questão vereadores e a Secretaria de Saúde? No início, eles começaram, sabe, os vereadores. Começaram a vir, aí eu já fui direto no gabinete, né? Então eu falei pro Almir. O Almir fez uma reunião e disse, eu não quero vereador envolvido na saúde. E ele sempre foi muito assim, sabe? Sim. Ele sempre dizia pra mim também, não deixa o vereador se envolver lá. Não interessa partido, quem, né? Porque eu falo, não. Ou posição, ou situação, sim, ele não deixa. Então, assim, eu tive muito apoio dele nisso. E até porque eu lembro aqui, em umas entrevistas, que o Almir até mesmo falou que havia esse envolvimento muito de vereadores que usavam essa estrutura para benefício político, né? Isso, então, assim, graças a Deus, assim, Marcos, eu não tive muito problema, porque o Almir sempre me apoiou. Sim. Ali, sabe? E ele cortou. Ele... dava no meio mesmo, sabe, dos vereadores. Não quero, isso não é o trabalho de vocês. Fiscalizem sim, mas ir lá, levar paciente, até tentava, sabe? Tentava, sim, tinha não, sabe? E tinha alguns assim que não, que ficaram descontentes comigo. Sim. Até aquela vez que deu aqueles rolos tudo lá, que me tiraram, sabe? Que a Rosicler favorece fulano tal, que a Rosicler, os pacientes do fulano tal. Eu disse assim, pra mim o paciente, ele não vem com crachá do partido, sim, dizendo eu sou do partido tal. Pra mim, são todos iguais. Rosicler, nos bastidores isso aí é muito triste isso, quando acontece? É triste porque, assim, tu sabe que tu tá lá pra fazer o que é certo, e daí tem gente querendo se beneficiar, sabe, Marcos? Sim. E daí usam isso pra tipo assim, pra te derrubar. Porque isso fizeram pra me derrubar, sabe? E... Naquela época conseguiram?
Sim, eu É? saí, né? O MDB me tirou. Olha só. Naquela vez o MDB me tirou. É Daí que é teve tantas várias, coisas que eu não tinha lembrança. E teve tantas coisas assim, Marcos, assim, ali, que eu já nem sei. E aí você saiu da saúde e foi para assistente social? Isso, eu fui, eu assumi aqui eu falo do Almir e eu falo assim do grande gestor, Sim, sabe? E do homem de palavra. E ele disse para mim assim, ele disse para mim que ele estava contente comigo. sim. Porque ele sabia, Marcos, que se eu assinasse um empenho, e se ele tivesse que assinar, ele não precisava ler. Eu sempre disse para ele. Ele tinha uma confiança muito grande em ti. Eu sempre disse pro Zeca, dizia depois pro Hugo, que eu fiquei pouco tempo com o Hugo, e disse pro Almir, eu estou assumindo aqui, mas assim, ó, eu jamais vou te decepcionar. Jamais. E ele teve que fazer isso devido ao acordo político? Isso. Então, assim, isso me doeu bastante. E daí o Almir disse pra mim assim, ó, tu não vais ficar desamparada porque eu te conheço e eu conheço o teu trabalho. Eu sou muito curioso. Isso foi no gabinete? Ele chamou a Rosicler? Como é que foi, assim? Chamou a Rosicler, eu preciso te tirar. Ele falou pra ti, assim? Não, foi muito triste. Porque eu fui pra... Teve um congresso de secretários no Belém do Pará. E, tipo assim, eu não tinha até muita vontade de ir. Sim. Porque eu tinha muito trabalho. Eu gostava de estar, né? E daí teve uma... Nesse congresso tinha algumas decisões do SUS importantes. Aí não foram todos os secretários, foram alguns da AMAV. Foi Taió, tipo assim, Salete, Rio do Campo, Santa Terezinha, esses não foram. Foi Taió, Rio do Sul, acho que foi Tuporanga, Ibirama, alguns assim, sabe? Sim. E daí, até lá na Mave, né? Ah, não, Taió tem que ir, Tá, eu fui. Aí, quando eu voltei, nossa, eu vim assim com uma mala de livros, de coisas assim, sabe? Muito... Nossa, eu vim assim animada, porque eu aprendi muito lá. Sim. E quando eu cheguei, na segunda-feira, a Flávia disse assim pra mim, Rosicléia, eu preciso falar contigo. Ela disse, eu escutei que vão te tirar daqui. Daí eu dei risada, eu disse, me tirar? Por quê? Eu disse, o que eu fiz? Eu disse, né? Sim. Daí ela disse, já peguei, já foi pro gabinete. Eu falei, me mandei pro gabinete, né? Eu e a Flávia. Daí eu cheguei lá, daí eu falei, daí o homem disse... Sim. Daí eles usaram esse termo, o MDB que é a tua cabeça, lá na secretaria. Todo mundo já sabia, mas Só você que não. a boba não sabia. Daí eu disse, meu Deus, daí eu cheguei, daí eu pedi pro Almir. E você era filiado ao PMDB na época? Daí eu já perguntei pro Almir. Daí o Almir disse, sim, o MDB pediu a pasta. Daí eu, né, chamei, daí veio o Alexandre, e daí eu pedi, por quê? Daí, tipo assim, não tinha explicação, sabe? Sim. Não tinha. Daí o Almir também questionava, né? Isso o Alexandre, que era o vice-prefeito. Isso, não tinha, que a pasta era do MDB e que era decisão tomada. E até hoje você não sabe o que foi o motivo. Algumas coisas assim, Por fazer o porque- certo, talvez? Talvez. Ser correta, Ser correta. não atender os pedidos. E Puxa daí vida. saí, sabe, Marcos, assim, eu saí com... Nossa, todo mundo, assim, sabe, falando bem de mim, Sim, e porque, de verdade, não é? sim. Tu sabes. Houve uma transformação? E assim, ó, eu não tinha... que eu briguei com alguém, ou que eu fiz algo errado. Sim. Não, como eu falei, se eu tivesse feito algo errado. Não, ó, tu tá saindo porque tu fez isso. Não, tudo bem. Eu errei, né? Mas não. Então, daí tá, tudo bem, saí. Daí na época até o Almir disse pra mim assim, ele me ofereceu o RH, Sim. né? Ele disse que eu não ia ficar desamparada, e não ia ficar desempregada, tal. E daí ele me ofereceu o RH. Eu disse, não, eu não quero RH. Eu vou ficar louca?
Como que eu vou ficar dentro de quatro paredes, sentada quatro paredes, Sim. lidando com papel? Né, no computador. Eu não quero isso pra mim, eu não gosto disso. Eu gosto de estar no povo, estar resolvendo as coisas, fazendo as coisas, sabe, ajudando. Então, daí eu disse que não. Daí ele disse assim pra mim, não, eu vou te colocar na assistência social. Pode ser? Pode. Daí eu fui na assistência social, eu fiquei de diretora, que na época o Jaci era o secretário, né? Sim. E daí, e a pasta da assistência social era do PSDB. E eu era no MDB, eu era afiliada do MDB. Aí o Almir me colocou, logo, pouco tempo depois, ele já me indicou como secretária. E daí, claro, né, tinha os filiados do PSDB, né? Sim, já. E com razão, né? Vem uma pessoa do outro partido e Sim, vai sim. ali, né? E o Almir, o Aristides, eles, né, bateram a caneta e não, que eu era secretária de assistência social. E também, assim, eu me senti muito bem, até porque eram as mesmas pessoas, né? Resolveu o e problema. era as mesmas pessoas que vinham ali. Sim. E daí muitas vinham ali só para me dar um abraço. Olha Ai, só. para te escutar. Eles vinham trazer os exames para me ver. Eu disse, mas eu não sou médica. Ah, não, mas só olha aqui. Então, sabe, eu fazia isso. Sim, sim. E daí a gente atendia muito, assim, ajudava. Mesmo da saúde, assim, sabe? Sim, Eu conseguia. Tinha às vezes alguma coisa assim. Eles vinham, eu precisava fazer o exame, eu vou ter que fazer particular, mas aonde que eu faço? Tu me ajuda? Ajudo. O vice-prefeito na época, hoje prefeito Alexandre, era bastante participativo no setor da saúde? Era. Ele ia bastante, assim. Eu não posso Sim. falar dele. Não posso mesmo, sabe? Inclusive, assim, uns 15 dias antes. Ele disse pra mim assim, ele foi lá, ele conversou comigo, ele disse pra mim assim que ele gostava do meu jeito de trabalhar. Sim. Ele gostava do jeito de eu atender as pessoas, de eu lidar com as pessoas, né? E ele disse assim que Só ele não estava contou com- o motivo. Mas assim, eu gosto do Alexandre, gosto mesmo e eu tenho um carinho grande por ele. Sim. Eu aprendi a admirar o Alexandre desde a Câmara, quando ele era vereador, que eu era diretora parlamentar na Câmara. Eu fiz de tudo, tá? Então, assim, ali, porque assim, a gente tinha uma versão das pessoas, né? Sim. E daí, ali convivendo, então assim, eu, né, como pessoa, eu não posso Sim. falar dele, sabe? A sua avaliação, o prefeito atual Alexandre Purnagin acertou em fazer alteração no setor da saúde? Sim, acertou porque eu vou talvez a Rosita é dela, sabe? Sim. Assim, ó, eu e ela sempre, a gente ria porque eu coração e ela razão. Sabe? A gente dizia isso, Sim. né? Nós dois assim, né? A gente sempre conversava. Então, talvez ela não tem esse, né? Perfil de atender as pessoas. Então, por isso talvez assim as pessoas, né, reclamavam, mas é dela, sabe, Sim. Marcos? Então, assim, às vezes talvez lá onde ela está, ela não está lidando talvez direto com o povo, Sim. né? Então, ela se dá bem ali e, né? Sim, sim. E daí a Rose Hermes, também assim, quando eu entrei lá, ela foi uma pessoa assim ela me ajudou muito, uma pessoa que conhece, a Rose Hermes conhece da saúde, né? Então, eu acho que ele acertou sim ali. Para a gente ir aqui no nosso bate-papo com a Rosicler Poleza Círico, eu gostaria até de te perguntar, para ano que vem, para prefeita ou para vereadora? Olha, Marcos, Eu tenho falado muito que Itael precisa de uma mulher de prefeita. Vereadora eu não quero mais. Até porque eu fui, né? Sim. Eu fui vereadora, eu assumi uma vez de suplente, só um mês que eu era secretária de Educação e eu quis ficar na Secretaria de Educação. E gostei. Daí eu fui eleita, né, 4 anos, então eu trabalhei bastante e eu não concordo com algumas coisas Sim. do vereador. O vereador, eu era professora,
eu pedi a conta Eu não dei aula nos meus 4 anos, Olha só. porque eu escolhi ser vereadora. Então, assim, Se dedicou não tinha como eu ser vereadora e eu ser professora, né? Então, eu fui vereadora. E eu sempre fiz o que era certo, porque eu sempre comecei a gostar da política por causa do meu pai. Sim. Meu pai foi vereador e eu era, meu Deus, a gente morava lá no Pinhalzinho e o meu pai era vereador, né? O Mirim não era município e o pai vinha na sessão e eu vinha com ele. Eu, pequenininha, eu vinha com ele. Sim. Né? Na época a gente vinha, a gente pegava carona com o Antônio Venturi, era vereador na época. Ele morava no Mirim e a gente morava no Pinhalzinho. E lá a gente ia, nem sei como, tá? Nem lembro mais que eu era uma criança. Então eu gostava muito. Daí eu sempre tinha interesse. E meu pai tinha uma mala, uma malinha que era do meu falecido avô. E daí meu pai tinha todas as coisinhas de vereador naquela mala. E era tudo, né? Sim. Tudo na mão, né? As indicações, né? Os pedidos de providência do meu pai, era o Moacir Oenig, ele digitava. Puxa. Eles digitavam, né? Então era... E eu não dava com aquela mala. E eu gostava daquilo, sabe? Eu tenho uma mala hoje com E eu lembro com as coisas do meu pai. Sim, ainda. eu lembro do teu pai. Hoje ali é a elétrica do Jorginho, que era a garagem da Sim. empresa Autoviação Salete. Eu lembro. E aí eles botavam a pedra e ele vinha espalhar com a patrolinha. Aham. E olha, era... E peguei gosto pela política ali Puxa com meu vida. pai. E daí eu sempre dizia que eu queria ser vereadora. Daí o meu pai disse... Meu pai não queria. Ele não, porque sofre muito. Ele disse, quem é bom não se cria e Puxa. sofre muito. Meu pai, na época que meu pai foi vereador, ele era 6 anos. E daí teve um tempo lá que eles não recebiam, né? Sim. Eles faziam por, né? Então, daí eu disse, pai, mas eu quero. Daí ele disse, então tá. Então vai, ele disse, eu vou te ajudar no que eu posso. E a gente não tinha dinheiro, né? Mas eu me elegi. E daí o dia da minha posse, eu fui. O meu pai foi, né? Claro que eu fui. Daí no meu discurso lá, eu falei, agradeci meu pai. E meu Sim. pai, antes de sair de casa, eu sentei com ele, ele disse assim pra mim, tu estás ciente do que tu vai fazer? Daí eu disse, sim. Ele disse, tu vais fazer um juramento? Ele disse, e o pai quer te pedir uma coisa, nunca faça nada errado. Ele disse, não faz para ajudar partido ou para favorecer alguém. Ele disse, cada vez que tu vai votar, cada votação, ele disse, tu pensa bem, faz o que é certo. Ele disse, quando tu vai chegar em casa, tu vais deitar. Ele disse assim, ó, com a consciência tranquila. Ele disse, não faz nada errado. Ele disse, o pai só te pede isso. Eu disse, pai, pode ficar tranquilo. E daí, na minha posse, assim, no meu discurso, eu falei, ele Sim. estava, né? E daí cada vez que eu chegava da sessão, que foi um pouco tempo, né? Sim. Foi no mês de... uma coisa já que eu já achei errado. A gente assumiu o dia 1º de janeiro e já está em recesso, né? Ali, Sim. férias. Só volta em fevereiro. Férias, né? Ali ganhando salário, eu acho errado, Sim. de verdade. E daí mais férias, né? Daí até comentei com meu pai. Daí meu pai disse, a política é assim. Daí tá, voltei em fevereiro. Daí dia 15 de março meu pai já faleceu, né? Mas cada sessão que eu ia, eu chegava em casa, eu nem ia em casa. Meu pai, né, minha mãe mora no lado da minha casa, assim, no terreno do fundo de trás, assim, eu já Sim. ia direto lá. Eu já contava tudo pra ele, ou às vezes ele já estava esperando lá no portão da minha casa. Já contava, tal, tudo. Aí quando tinha os projetos, assim, eu lia, relia de cabo a rabo. Quando eu me elegi, Marcos, que eu acho assim, ó, o fim, por isso também que eu não tenho vontade de ser uma vereadora hoje. Sim. Hoje, ainda, tem vereador, quase terminando o mandato, que eles não conhecem o regimento interno. Eles não conhecem a lei orgânica. Sim. Então, eu me elegi em outubro, né? Eu já fui já naquela semana eu fui na Câmara, eu peguei um regimento interno e uma lei orgânica. Então, eu sabia do que se tratava. Eu estudei. E a gente ia discutir um projeto, eu já estava lá, né? Tanto que eu tenho até hoje todo pintado lá, né? Então,
Hoje o vereador, tem vereador que não conhece, eles falam algumas coisas assim que eu fico pensando, meu Deus. E então, aí trabalha, vai um dia Sim, por semana. por semana. Eu dizia, meu Deus, mas o vereador tinha que estar aqui, ó, sabe? E essa decisão para ti também foi difícil, né? Sair, né, Sim, de dar aula para eu saí, eu atuar como não vereador. dei, eu optei por, não, eu sou professora, amo a minha profissão, mas eu vou ficar com, né, com o meu cargo de vereador, né? Eu ganho para isso, é isso que eu tenho que fazer. E na minha época a sessão era de segunda-feira. Então segunda de manhã, eu já ia para a Câmara. E a gente tinha a Yara Bonin, na época ela era a presidente, os 2 Sim. primeiros anos. Então, assim, ó, foi muito bom. Aprendi muito com a Yara. A gente, toda segunda-feira, a gente tinha sessão, né, à noite, mas à tarde, às 14 horas, a gente já tinha toda segunda-feira, a gente já tinha um local para ir. Sim. A gente ia, todas as secretarias, a gente ia lá e, né, e pedia e queria informação e tudo. Então, eu trabalhei muito. Desvio de função, sabe? Tinha professor, daí um professor efetivo de 40 horas, por exemplo, na Casa da Cultura, sabe? De diretora da Casa da Cultura. Mas daí no lugar dessa professora, 2 professoras de 20 horas, sabe? Sim. Daí tu pensa, olha o gasto que dá, porque daí tem rescisão, tem tudo, sabe? Sim, sim. Então, tu fez o E concurso. era um trabalho realmente de fiscalizar. Era fiscalizar. E o que eu fazia? Eu era oposição, que o prefeito na época era o seu Ademar. No início era o seu Horst, daí ele Sim. faleceu. Daí era o seu Ademar. Então, assim, ó, muitas vezes, Marcos, eu fui no gabinete e eu dizia pro seu Ademar, eu entregava, sabe, o Sim. meu requerimento lá. Eu dizia, seu Ademar, tá acontecendo isso. Aqui eu tô com requerimento. Então, eu gostaria que o senhor tomasse uma providência, porque eu acredito que o senhor nem tem conhecimento disso. E realmente, sabe, muitas vezes, ele nem tinha, né, porque para isso tem o secretário, Sim. né, se tem o secretário de cada pasta, eu acho que a responsabilidade é do secretário. É possível, Tayal, ter uma mulher no comando na próxima gestão? Eu acredito que sim, não eu, né, Marcos? Primeiro, tá, ó, vereadora descartado, tá? Sim. Por todas essas questões, tá? Sim. Não que eu não gostasse, mas eu não concordo com isso. Eu não ia lá me sentir bem mais, Sim. sabe? Por isso, porque eu questionei muito sobre todas essas coisas, sabe? Sim. E fiscalizar, tá? Ou tu trabalha ou tu fica em casa. Quanto à prefeita, eu penso que sim, que Tayal deveria ter uma mulher. Como você sempre fala, que Tayal perdeu muito, Sim. perdeu mesmo, tá? Perdeu mesmo, porque tanto a Elisete quanto a Nerlise Nerlise eram, assim, nossa, poderia ter sido tudo diferente, tá? Sim. Então, eu penso que deve ter sim. Eu não vou, porque eu não tenho dinheiro, né? E a gente sabe que na política quem tem dinheiro, o dinheiro prevalece, né? Fala mais alto. Sim. Então, assim, mas assim, ó, Marcos, eu gostaria muito que fosse uma mulher, e eu estou, né, disposta a ajudar. É claro que eu sou filiada no PSDB, por gratidão. Sim. Gratidão mesmo, gratidão ao Almir. Então, eu acho que eu vou ter sempre essa gratidão, sabe? E, então, eu acho que tem que ter uma mulher, sim. E quem sabe mais mulheres, uma mulher de prefeita, quem sabe um homem de vice. Tudo bem, mas eu acho Ou uma que... mulher de vice ou também. uma mulher de vice também, claro. Mas ali nas secretarias, sabe, eu sou de que a Secretaria de Obras tem que ser com uma mulher. Uma mulher. Uma mulher tem que assumir a Secretaria de Obras. Para resolver. A resolver. Porque até hoje Não. já passou vários e não tem Não. jeito. Então, assim, é porque a mulher, ela cuida de todos os detalhes. Sim. Sabe? Uma estrada, por exemplo. Aprendi com meu pai, tá? Uma estrada, se o patrulheiro for bom,
a estrada, ela aguenta, Sim. sabe? E meu pai sempre dizia que tinha que... Eu disse pra ele, acho que eu vou ser patroleira. Eu estou na profissão errada. Meu pai sempre dizia que o patroleiro ele tem que fazer a beirada da estrada. Porque se ele faz só o meio, quando chove, a água vem pro e faz meio. aqueles buracos, né? Aquelas Sim, panelas, né? Sim. Então ele disse se as beiradas... E tem que alargar a estrada. Não adianta fazer só aquela coisinha estreita, Sim. deixar crescer o mato e fica aquele banhado parado, né? E daí meu pai sempre dizia, faz bem direitinho, parece assim que eu tô vendo. Que a gente gostava só de passar a mão onde ele passava a patrola, aquela patrolinha, o cipilho, né? Então, ele sempre dizia que tem que fazer as beiradas bem feitas para aguentar estrada, para aguentar o cascalho. Sim. E meu pai era daquele ele trabalhava e ele descia da patrola com a marreta, né? Sim. Então parece que eu tô vendo aquelas mãos dele sempre cheias de calo. Como era difícil. Então por isso que eu digo. Boa sugestão sua. A mulher tá ali, ela vai ver isso aí, tá? Ela vai ver a estrada, ela vai ver a limpeza de rua, tá? Por isso que eu penso que deveria voltar a gari. Sabe? Deveria. Sim. Quando tinha aquelas mulheres que limpavam... Nossa, era muito limpo. Limpavam a estrada, né? Sim. E limpavam mesmo. Então, a praça, tudo, tá? Claro, a nossa cidade, ela está bonita, sabe? Eu vejo, assim, bastante flores. Que eu sou, né? Eu gosto de flores. Sim. Então, assim, mas a mulher... Tem um olhar diferente. Ela tem um olhar diferente. Ela vê todas essas coisas. E mesmo assim, ó... E o que tem que ter? Tem que ter um bom planejamento, né? Sim. Não adianta tu ir lá sem planejamento nenhum. Vai um maquinário... Só no grito não adianta. Não, vai um maquinário pro salto. Né? Vou dizer, vai um maquinário pro salto hoje e amanhã tá lá na erva. Né? Ou vai pra laranjeira e daí outro dia vai pro salto. Sim. Então tá, tu leva... Imagina. Tu termina ali, tu vai tudo e vai fazendo, né? Então eu acho que tem que ter uma mulher ali também. E... a mulher é diferente, né, Marcos? Duvido que o homem dá conta de trabalhar fora, de cuidar de família, de fazer tudo, né? A mulher, ela tem mais garra. Torcer que dê certo. Tomara. Rosiclério Poleza Círico, muito obrigado por participar aqui desse bate-papo. A gente sabe que focou mais aqui da área da saúde, né? Uhum. Mas foi muito legal, eu agradeço muito e espero contar com você mais vezes aqui no podcast da Multiweb TV. Eu que agradeço, Marcos, foi muito bom. Eu, em alguns momentos, até fiquei nervosa e revivi muitas coisas, sabe? Sim. Mas eu quero dizer que, né, tudo que eu fiz com amor, tá? Desde lá da educação, assistência social. O assistente social tem que cuidar muito com o idoso. Sabe? Tem que tratar o idoso. Taió tem muito idoso, muito. Sim. Então tem que fazer um programa mais 60, sabe? Então tem coisas assim muito, nossa, para avançar, tá? E na saúde também, e na educação também. E eu quero dizer para ti que eu tenho muito orgulho de dizer que eu que criei o CI Turminha do PUF. Olha só. Então, assim, eu olho aquilo assim com muito amor. Claro que não era naquela estrutura, mas o bairro Vitor Conde, ele precisava de um centro de educação infantil, que não tinha. Sim. Então, assim, isso eu falei pro Zeca, eu disse, Zeca, eu quero, e eu preciso. Ele riu, ele disse, porque é teu bairro, né? Eu disse, também, mas eu quero e preciso. Então, assim, com muito orgulho, eu falo que eu eu que criei, aquilo lá é filho meu, sabe? E te agradecer, Marcos, e dizer assim que eu gosto de lidar com o povo, eu gosto da coisa pública, mas assim, com honestidade, Sim. Tá? E com seriedade. E se tu tens amor, tu faz, senão tu não faz, tá? Tá bom. Então é isso, muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos muito aqui a Rosiclério Poleza Círico, como a gente falou no início, né, uma pessoa que se dedicou muito, ajudou muito o Taió e poderá voltar ainda a ajudar muito no futuro. Esperamos. Muito obrigado a todos. Lembrando, se inscreva no nosso canal. Na técnica com a gente aqui, o Muriel Canaã.